Pronto, Dani, olá, povão, como é que estamos? Continuando as nossas videoaulas, né? Gente, olha, eu sei que as nossas aulas, infelizmente, estão ficando cansadas, né? Só nos slides, mas eu prometo que nas próximas aulas teremos novidades, tá? Tudo vai melhorar, se Deus quiser. Antes de dar início ao conteúdo, que é conteúdo novo, eu quero só dar um lembrete que quarta-feira, às 17 horas, 17 horas, nós vamos ter uma live. Isso aí já tá programado, já tem até agenda. Foi agendado logo que o colégio colocou para vocês, das correções dos nossos exercícios. E outra coisa, essa semana não iremos usar o livro de português, somente a gramática e o caderno. Porque eu faço assim, ó, de cada explicação, eu faço um exercício com 2 ou 3 questões, ou para vocês, que é para vocês exercitarem o que foi explicado, que é para vocês treinar, para ver se vocês tiveram, para ver se vocês conseguiram assimilar mesmo o conteúdo, porque às vezes tem coisa no livro que vocês não conseguem identificar o enunciado, e vocês treinando primeiro no caderno, quando vão fazer na gramática ou no livro, vocês já tem mais ou menos um conhecimento. Então, frase, oração em período, matéria nova, frase. Enunciado que, independente de sua estrutura ou extensão, traduz sentido completo em uma situação comunicativa. É delimitada por um dos pontos, né? Por um dos pontos final, ponto de exclamação, de interrogação, pode ser reticência também. Então, frase, gente, essas frases, essa frase, né? A frase, ela pode ser nominal e ela pode ser verbal. Então, se é todo enunciado que é um enunciado independente de sua estrutura ou extensão, traduz sentido completo de uma situação. Se eu vejo uma palavra e naquela palavra tem uma compreensão, tem um sentido, eu consegui entender aquela mensagem, então ela é uma frase. Por exemplo, silêncio. Já tem aí, né? Silêncio. Silêncio é uma frase? É porque eu já sei o sentido daquela palavra. Pode ser só um substantivo, mas ele pode ser também uma frase. Usando o ponto de exclamação aí, ele está em silêncio, então já sei. Outra frase também, deixa eu me lembrar aqui. Pare. Pode ser uma frase? Pare. Pode, porque você entendeu. Houve um enunciado, houve uma comunicação. Coloquei alguns exemplos aí de frases, né? Nós temos as frases verbal e as frases nominal, como eu digo para vocês. O que vencer? Pronto. Vamos calmamente entender. Frase nominal já está dizendo nome, é quando ela não vem com verbo. E o que é o verbo? Verbo é a palavra invariável que indica estado, né? A estado. Ela indica ação ou fenômeno da natureza. Tia, mas eu não sei. Tem assim na frase, eu canto. Vocês conhecem alguém chamado canto? Não. Então, ela vai, né, o canto. Então, canto. Vocês conhecem alguém, né? Então, mas tem o eu, ó. Eu canto. Então, eu é o pronome que está dizendo a ação que eu estou praticando, que é canto. Então, não pode ser, né, o canto não pode ser, nesse caso aí, não pode ser um substantivo, ele vai ser um verbo. Então, eu canto já é uma frase e uma oração, mas eu vou já dizer por quê. Vamos ficar por enquanto aqui na frase. A frase nominal, ó, tá aí, ó, é constituída sem nenhum verbo. Tem uns exemplos aí, fogo, fogo. Você olha nele, fogo, aí a palavra já foi entendido, que não é simplesmente o fogo, é alguma coisa que está acontecendo. Cuidado, que educação, trabalho digno desse diferente. Então, tem frase aí só com uma palavra, tem frase com 2 palavras e tem frases com 4 palavras e não tem nenhum verbo, então ela é nominal. Quando essa frase, ela
vem constituída, vem acompanhada, ela é formada com verbo, ela vai ser a frase verbal. Estudar é importante. Estudar é importante. Então, nós temos aí, né, o que me dá aí ideia, né? Estudar é importante. Estudar também é um verbo. Estudar é importante é uma frase verbal, porque tem verbo. Adoro comer. Ó, adoro comer tem uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos que tem o valor de um verbo. Eles estão ali, tem o verbo principal e o verbo auxiliar, que estão se ajudando ali para formar a frase. Uma amiga está namorando o menino. Olha, outra locução verbal, está namorando, porque está é verbo e namorando também é verbo. Então, nós temos uma locução verbal, dois verbos juntos com o valor de um verbo. Então, se na frase eu tiver verbo ou locução verbal, essa frase ela vai ser o quê? Verbal, tá bom? Então, a gente viu frase. Então, frase, ela tem duas classificações, que é a verbal ou nominal. Aí vamos ver agora as orações. Gente, o seguinte, né? Nas orações, eu posso ter uma frase e uma oração ao mesmo tempo. Mas eu não posso ter uma frase. Como é que eu posso dizer assim? Mas eu posso ter uma frase e ela não ser uma oração. Vixe, que coisa confusa. Seguinte. Frase, eu chamo oração e frase. E a gente usa muito isso na língua portuguesa. Mas tem que prestar atenção uma coisa. A frase, nem toda frase é oração. Por quê? Porque eu posso ter uma frase que não tem verbo, então ela não é oração, ela só vai ser oração se ela tiver verbo. Ok? A gente é confuso, mas a gente vai aprendendo. Então, na oração, tem o enunciado caracterizado pela segurança obrigatória de um verbo. Tem que ter um verbo na oração, é obrigatório. Então, se eu tenho um silêncio, eu posso dizer que é uma oração? Não, eu não posso dizer que é uma oração. Silêncio é uma frase porque não tem verbo. Agora, se eu disser assim, faça silêncio, aí eu tô usando o faça, que é do verbo fazer, aí ela vai ser uma oração, certo? E essa oração, quando ela é formada de mais de uma frase, mais de uma oração, aí eu já vou chamar de período. Gente, tá claro? Ó, frase, não preciso de verbo. Pode ser, a frase pode ser verbal, pode ser nominal. Oração é todo enunciado que vem caracterizado, que vem junto com um verbo. Isso é oração. Mas eu posso ter numa frase, eu posso ter verbo? Pode sim. Agora, eu não posso ter uma oração sem verbo. Toda oração tem que ter verbo. Certo? E várias orações, mais de uma, eu vou formar período, ó, que tá dizendo aí, que é o período conjunto de uma ou mais orações, ou seja, conjunto de oração com a presença de um ou mais verbo. Tem aí corram, é uma oração no período. É bom que ela venha amanhã e traga os livros. Olha, esse período, nós vamos ter dois períodos. Nós vamos ter o período simples e nós vamos ter o período composto, né? O que vem ser o período simples é quando na oração ou no período, né? No período, eu só tenho um verbo. E esse período ele vai ser composto quando na frase eu tiver mais de uma frase e que eu tiver mais de um verbo. Se eu tenho duas frases, eu tenho, se eu tenho uma oração, tem um verbo. Viu? Eu tenho uma oração, tem um verbo. Se eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. E assim sucessivamente. E dependendo dos verbos, eu vou classificar esse período. Se na oração tiver somente um verbo, vai ser período simples. Se tiver mais de um, ele vai ser período composto, tá? Então, vejamos. Frase,
oração, período. Período simples e período composto. Período simples, quando eu digo assim, ó. Maria, estude para a prova. Estudar. Eu só tenho um verbo aí que é estudar. Então, esse período aí é uma oração. E esse período, ele é chamado de simples, porque eu só tenho um verbo. Agora, se eu disser assim, Maria, estude para a prova e durma cedo. Então, já usei o verbo dormir. Eu mandei a Maria fazer duas coisas. Eu mandei ela estudar e mandei ela dormir. Então, eu tenho dois verbos. Esse período aí, ele vai ser período composto. Ok? Mais à frente. Vamos ver o que tem mais à frente. Aqui, eu coloquei uma classificação assim para vocês terem mais... Pronto, nada mais é do que eu já expliquei. Mas só reforçando. Vocês verem aí, tem a frase, oração e período. Olha só. Tenho dois tipos de frase, né? Eu posso colocar uma expressão e perguntar ali para vocês se aquela expressão ela é uma frase verbal ou nominal. E como é que vocês vão identificar isso? Vocês irão identificar isso através do verbo. Se na frase tem verbo, ela é uma frase verbal. Se na frase só tem nome, ela é nominal. E aí, a oração, toda oração tem que ter verbo. Eu posso ter frase sem verbo, mas eu não posso ter oração sem verbo. E uma frase pode ser uma oração? Pode. Se ela tiver verbo, ela pode ser uma oração. Só se tiver verbo, se não tiver. Então, dependendo da quantidade de verbo de uma frase, a quantidade de orações. Se eu tiver um enunciado, e nesse enunciado aparecerão assim 3 verbos, então eu vou ter 3 frases. E esse período ele não vai ser simples, ele vai ser composto, porque eu tenho 3 frases, então eu tenho período. Então, dependendo da quantidade de verbo que vier nesse enunciado, eu vou contar o número de oração. E se tiver um verbo, é simples. Se tiver mais de um verbo, é composto. Aí como eu coloquei, tá aí, ó, como eu mostrei pra vocês, tá bem, sabe, tá bem explicado. Eu acredito que que as dúvidas sempre ficam, né? Mas depois a gente eu vou tirando as dúvidas de vocês vão me passando aí as dúvidas de vocês, as maiores dúvidas, né? Tá aí, eu passei a atividade na primeira questão aí, colocar o A para a frase nominal. Gente, é o que nós acabamos de ver. E o B para frase oracionais. O que são frases oracionais? É a mesma coisa de verbais, viu? Mas o que a senhora não ensinou? Oracionais, gente, verbais. Não esqueçam disso. Tá legal? Viu? Não tem nenhuma dificuldade aí. Oracional é verbal, a mesma coisa. Colocar PS para período simples, PC para período composto. Também aí tá bem claro. Se tiver, vamos ver aqui na A. Inventei aquela desculpa na hora. Gente, só tem um verbo, inventei. Então ele vai ser o quê? Né? Já na B eu tenho mais, eu não tenho só um verbo. Dá pra entender, né? Ok. Vamos aqui na terceira. Responda quantas orações possui os períodos abaixo, porque eu acabei de falar. Você vai olhar no enunciado, na expressão, quantos verbos você tem. Dependendo da quantidade de verbo, é a quantidade de oração. Gente, uma coisa também, quando é que se encerra um período e começa outro? Geralmente, um período que é formado de orações ou oração, um período, eu sei que termina um período quando eu vejo a pontuação. Esse período, ele pode se encerrar com ponto final, com ponto de interrogação, com ponto de exclamação ou reticência. Tá certo? Que a gente ainda vai ver mais coisa a respeito desse conteúdo. Tá certo? Não deixem de fazer a tarefa, por favor. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.